Pai, nós te somos gratos por Jesus Cristo, pelo nosso maior tesouro. Muito obrigado, Senhor, pela tua doce presença neste lugar. Muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã, Senhor. Te louvamos porque o Senhor está presente neste lugar. Te louvamos pela presença do Senhor Santo Espírito que habita dentro de cada um de nós. E te louvamos também pelo privilégio de compartilharmos a tua palavra, a palavra que está no teu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. É muito bom estarmos aqui, e ainda mais depois de um período tão precioso na presença de Deus. E a palavra que eu quero compartilhar nesta manhã, eu quero ser bem conciso, tem a ver exatamente com isto que foi cantado nesta manhã. Cristo, nosso maior tesouro. Diga comigo, Cristo, meu maior tesouro. Mais uma vez com toda a força, Cristo, meu maior tesouro. Mais forte, Cristo, meu maior tesouro. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estive orando sobre esta palavra, buscando em Deus o que é que se deveria ser falado. E esta palavra brotou no meu coração. Cristo, meu maior tesouro. Cristo, nosso maior tesouro. E à medida que eu ia meditando nesta palavra, 4 alertas surgiram. 4 sinais de perigos. 4 sinais de alertas que nós, como igreja, nós precisamos atentar nos nossos dias. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Não só por causa da pandemia, mas principalmente porque nós estamos vivendo um tempo de apostasia muito severa e nós estamos vendo heresias como nunca foi visto na face da terra. Sempre houve heresias, sempre houve apostasia, mas as Escrituras estão se cumprindo e Jesus está prestes a vir. Antes de Jesus vir, nós vamos experimentar como igreja um grande avivamento. O tão prometido avivamento, que nós temos orado e clamado por anos a fio. Pelo menos, durante 40 anos, eu tenho ouvido da boca do pastor Dirceu, de que uma obra de espanto e de assombro acontecerá. E eu creio nisso. Eu creio nisso, que esta obra de espanto e de assombro está para acontecer e falta muito pouco. Mas existem 4 alertas que nós precisamos atentar. 2 estão na antiga aliança, porque os profetas anteveram os nossos dias. Eles anteveram aquilo que ia acontecer nos nossos dias. E nós precisamos tomar muita atenção àquilo que está escrito na palavra de Deus, para que em tempo algum nós nos desviemos dela. Nós não podemos nos afastar desta palavra. E o primeiro alerta está em Jeremias 2:13. Nós podemos abrir ali e nós vamos ver esses 2 primeiros alertas do Antigo Testamento, para nós vermos depois os alertas que estão no Novo Testamento, na Nova Aliança. E é muito importante que a gente atente para esses 2 alertas. Porque Jeremias não só viu a sua época, mas Jeremias viu a nossa época. E exatamente aquilo que aconteceu com Israel no passado, infelizmente, nós estamos vendo acontecer com a igreja nos nossos dias. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque nós estamos num tempo precioso, que é o tempo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo o tempo da graça de Deus, e o tempo da graça está se fechando, a porta da graça está se fechando, falta muito pouco, e nós precisamos prestar atenção àquilo que está escrito na palavra de Deus.
Jeremias 2,13 diz o seguinte: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram, quem? O manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Atenta para o que diz a palavra. O meu povo, qual povo? O povo de Deus, fez duas maldades. Deixaram o Senhor. Quem é o Senhor? O manancial de águas vivas. E cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Na versão NVT diz: pois o meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter a água. Na versão nova, na nova tradução, na linguagem de hoje diz: o meu povo cometeu dois pecados. Eles abandonaram a mim a fonte de água fresca, e cavaram cisternas rachadas que deixam vazar a água da chuva. As cisternas eram depósitos que continham água. A água da chuva vinha, como eles tinham um clima seco, precisava reter água de alguma maneira. Então eles faziam poços na terra, cavavam poços na terra, criavam sulcos na terra. À medida que a chuva caía, elas eram redirecionadas para essas cisternas e ali eram armazenadas. Mas o que diz a palavra de Deus? Que o povo de Deus fez cisternas rachadas, que não retém as águas. Nós podemos comparar esta palavra de águas com pessoas. O que nós estamos vendo hoje, queridos? Eu acabei de chegar de Portugal, fiquei 34 dias em Portugal. E por ser um país muito pequeno, tem apenas 800 quilômetros por 300, menos do que um estado nosso aqui. Nós vemos muitas pessoas feridas em nome de Deus, machucadas em nome de Deus, usadas em nome de Deus, usurpadas, roubadas, vilipendiadas em nome de Deus. E é o que mais nós estamos vendo por aí em larga escala. Então as pessoas, de vez ser retidas na casa de Deus, elas são abandonadas. De alguma maneira elas são chamadas e depois elas são abandonadas. E o que nós estamos vendo? Que muitas pessoas estão abandonando o Senhor, o manancial de águas vivas, a fonte de água viva, a fonte de água fresca. Jesus disse àquela mulher no poço de Samaria em João 4,10: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. O Senhor tem água viva à nossa disposição. Ele não só tem à nossa disposição, como Ele é a água viva. Diga comigo, Ele é a água viva. Ele é a fonte de água viva. Queridos, nós precisamos prestar atenção nesse alerta. O segundo alerta que nos é dado, ainda no Antigo Testamento, como eu acabei de falar, os profetas antigos anteveram os nossos dias. Eles também viram os nossos dias. Em 2 Crônicas 18, não precisa abrir, eu só vou mencionar. O capítulo inteiro depois você pode ler. Fala acerca de Acabe e Josafá. E eles iam para a guerra, fizeram uma união que Deus não estabeleceu. Mas Josafá disse a Acabe: olhe, nós precisamos consultar o Senhor. E vieram 400 profetas. 400 profetas. E profetizaram mentirosamente. Profetizaram enganosamente. 400 profetas profetizando mentiras. E veio apenas um profeta. Depois da insistência de Josafá, não há mais nenhum outro, porque ele via que aqueles 400 profetas não falavam a verdade. Não há nenhum profeta do Senhor aí. Tem um profeta, mas esse eu não gosto dele, ele só fala mal de mim. Chama lá esse profeta. Foi o único que falou a palavra do Senhor. Queridos, o que isso tem a ver conosco hoje? Nós hoje estamos vivendo este tempo. Nós temos muito mais do que 400 profetas profetizando enganosamente. Nós estamos na época das redes sociais. Nós vivemos agora a época da pandemia. E nesta época da pandemia, as pessoas ficaram procurando os cultos online, as lives, para poder assistir e ouvir a palavra de Deus.
Só que muito engano foi proferido. Muito profeta da mentira aproveitou esse período para se estabelecer. Quantos profetas, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque nós estamos vendo em larga escala vários pastores falando a mesma coisa. Depois da pandemia, a igreja esvaziou. Depois da pandemia, as pessoas estão ficando em casa e assistindo os cultos pela internet. Não é só aqui, é em todos os lugares. Onde houver uma igreja está acontecendo o mesmo fenômeno, o mesmo perigo. Quer seja no Brasil, quer seja Angola, quer seja Portugal, em qualquer lugar, no Reino Unido, em qualquer lugar está acontecendo a mesma coisa. E isto é um perigo. Por quê? Porque as pessoas são ávidas por novidades, elas são ávidas por informações, e muitas vezes vão atrás e não consultam a fonte. Não consultam a fonte, então estão bebendo água contaminada. Se você pegar a água fresca, está aqui a água. Essa água é limpa, fresca. Mas se você colocar aqui uma gota que seja, ainda que essa gota seja cristalina, de uma água tirada da sanita, essa água se torna imprópria para consumo. Ainda que seja uma gota que seja. Se você colocar aqui uma gota de cloro, que é transparente, essa água se torna imprópria para consumo. Pois assim está em muitos lugares. A água continua transparente, a água continua cristalina, porém a água é imprópria para consumo. E nós precisamos tomar cuidado com isso. O terceiro alerta que eu quero lembrar a você, ainda dentro do segundo alerta, por que estas coisas são importantes nós avisarmos? Porque Paulo, em Filipenses, capítulo 1, versículo 15 a 16, Filipenses 1, 15 a 16, diz o seguinte: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Deus tem levantado homens. Deus tem levantado homens, e não importa a idade. Deus tem levantado homens que estão para a defesa do Evangelho, para pregar o verdadeiro Evangelho. E é isso que nós precisamos atentar. É isso que nós temos que ver, e é exatamente tem a ver com o terceiro alerta. É hora de nós voltarmos ao fundamento da palavra de Deus. É hora de nós retornarmos ao fundamento, aos fundamentos da palavra de Deus. Em 1 Pedro 4,17, 1 Pedro 4,17, diz o seguinte, 1 Pedro 4,17, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Qual será o fim dessas pessoas que são desobedientes, que conhecem a palavra e mesmo assim insistem em desobedecer? Mas pastor, nós estamos na época da graça. Exatamente. É por isso que nós temos que aproveitar esta época e ouvirmos atentamente a palavra de Deus. Voltarmos, nós como igreja, voltarmos urgentemente para esses fundamentos da palavra de Deus, tendo atenção para tudo aquilo que nós temos ouvido, para tudo aquilo que tem sido pregado nos nossos dias. Hebreus 6:1. Hebreus 6:1 diz, 1 Pedro 4,17 diz que o julgamento começa pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, como que será os outros? Em Hebreus 6:1 diz, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento e das obras mortas e de fé em Deus. Veja o que diz o autor aos Hebreus. Nós temos que ter o fundamento em dia, ter o fundamento em ordem, e nós temos que seguir até a perfeição. Não precisamos colocar de novo o fundamento, porque o fundamento já está estabelecido. O fundamento já está colocado, e o fundamento que está colocado é Cristo, Jesus Cristo. Ele é o fundamento que está colocado.
Mas tenham atenção a isto, que nós precisamos, volta e não volta, olhar para ver se nós estamos fundamentados sobre Cristo. Volta e não volta, nós precisamos olhar qual é o nosso fundamento. Será que nós nos desviamos alguma coisa? Será que a gente se desviou para algum canto? Será que nós nos desviamos da palavra de Deus, nem que seja 1 milímetro sequer? Porque a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 3,11. 1 Coríntios 3,11. Ninguém pode pôr outro fundamento, além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. Esse é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Esse é o fundamento dos apóstolos e dos profetas, Jesus Cristo. Então, queridos, o que isso quer nos dizer? Quer nos dizer que chega de novidades. Nós hoje vivemos uma época em que muitas novidades são apresentadas. Muitas novidades, muitas técnicas são apresentadas. Muitas coisas novas são apresentadas. E elas parecem que é evangelho. Elas parecem que é Jesus Cristo. Elas parecem que é o Espírito. Mas não são. Não são. Segundo aos Coríntios 11:4 é muito claro. Prega-se outro evangelho, outro Jesus, outro Espírito. E nós precisamos ter cuidado com isso. Por quê? Porque é semelhante. Semelhante não é igual, é parecido. Parece. Antigamente havia aquela propaganda do Denorex. Parece, mas não é. Pois hoje nós temos um evangelho que parece, mas não é. É um evangelho completamente deturpado. Infelizmente, nós temos visto muitas pessoas que já foram boas, muitas pessoas que ensinaram a palavra de Deus antigamente, que hoje estão deturpando a palavra. Começaram bem, mas se desviaram dos fundamentos. Infelizmente, muitas pessoas nossas, conhecidas nossas, que nós ouvíamos muito, se desviaram dos fundamentos. E nós precisamos ter cuidado. Por isso que é muito importante nós atentarmos para aquilo que está escrito na palavra de Deus, e este é o quarto alerta. Hebreus, capítulo 2, do versículo 1 até o 4. Prestar muita atenção às verdades que nós já temos ouvido. O primeiro alerta é: o povo tem cometido 2 maldades. Tem deixado o Senhor, o manancial de águas vivas. O segundo alerta: nós precisamos ter cuidado com os excessos de informações. Nós precisamos ter cuidado com os excessos usando as redes sociais, com os excessos de live, com os excessos de pregadores. Nem tudo aquilo que está ali, porque tem milhões e milhões de seguidores, 30, 40, 50 milhões de visualizações, quer dizer que prega a palavra de Deus. Há muita gente enganada. A irmã Ruth me ensinou uma frase que eu sei que não é dela, mas há muito tempo ela me falou isso, que os peixes mortos nadam a favor da correnteza, somente os vivos nadam contra ela. Nós, muitas vezes, nós temos que ser exatamente como aquele profeta, ser um único falando a verdade entre 400. E é o que nós temos visto hoje. Lá no Antigo Testamento, o povo de Israel chegou para Samuel e diz: olha, dá-nos um rei porque a gente quer ser igual a todas as nações. E a mesma coisa acontece nos nossos dias. Nós queremos ser igual às outras igrejas. Nós queremos ser igual às outras. Não é para ser igual, é para ser a diferença, é para ser sal, é para ser luz da terra, não é para ser igual. Nós temos que pregar a Jesus Cristo e esse crucificado. Nós temos que pregar a Jesus Cristo, poder de Deus. Quem nós temos que viver? Quem que nós temos que pregar? A Jesus Cristo. Hebreus 2, de 1 a 4. Diz o seguinte: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que ainda ouviremos. O que está escrito aí? Para que nós temos que atentar? Para as coisas que nós já temos ouvido. Para as coisas que nós já temos ouvido, para que em tempo algum nós desviemos delas.
Porque essa palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Queridos, nós estudamos a palavra de Deus acerca dos dons do Espírito Santo. Nós estudamos a palavra de Deus acerca do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo. Nós conhecemos a palavra de Deus. Nós temos ouvido a palavra de Deus. E em particular nesta igreja são o que? 43 anos, 44 anos em que a palavra de Deus é pregada ininterruptamente. Pelo menos são 156 pregações anuais. Tendo 3 reuniões por semana, 52 semanas, são 156 pregações. Será que nós já temos material suficiente para aprendermos a palavra de Deus? 156 pregações por ano, fora os cursos, fora os seminários, fora uma série de outros eventos que existem. Pelo menos 156 pregações. Então o que nós temos que fazer para aquilo que diz a palavra de Deus? Na NVT ele diz: portanto precisamos prestar muita atenção a quê? Às verdades que temos ouvido, para que não nos desviemos delas. Pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme. Nós sabemos que toda a pregação dos anjos já era acompanhada de justiça e de juízo. Ouviu? Muito bem, não ouviu, já vinha punição. Por isso que eles não podem pregar o Evangelho. E toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar? E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo conforme a sua vontade. A palavra que tem sido pregada nesses anos todos, ela tem sido acompanhada de sinais, prodígios e maravilhas. Paulo falou aos coríntios: quando eu fui ter convosco, em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 1 ao 5, quando eu fui ter convosco, eu não fui com palavras de persuasão humana, eu não fui com palavras de sabedoria humana, eu não fui com palavras caras, eu não fui com palavras de seminário, eu não fui com palavras de universidade, mas eu fui em temor e tremor. E ele diz que a minha palavra, ela foi acompanhada de demonstração de espírito e poder. Esta é a palavra que nós temos que atentar. A palavra acompanhada de demonstração de espírito e poder. Nós temos que acompanhar, nós temos que atentar, prestar muita atenção para aquilo que nós temos ouvido. Ao que nós devemos atentar? Se a palavra diz que nós precisamos prestar muita atenção ao que nós já temos ouvido, a que nós temos que prestar atenção? Ao que eu devo prestar atenção? Primeiro, para a obra completa de Jesus lá na cruz. Diga comigo: para a obra completa de Jesus lá na cruz. Bom, aqui é a escola bíblica, né? Se é escola bíblica é aula, então vamos repetir. Para a obra completa de Jesus na cruz. Diz que confissão traz possessão. Você repete, você aprende. Então, para a obra completa de Jesus lá na cruz. Romanos 10, 8 a 11. Nós vamos ler. Bíblia ambulante. Aí, ó. A Bíblia está no coração, gravada. Gravada. Romanos 10, 8 a 11. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber,
É isso que eu gosto na palavra. Ele diz, olha, essa é a palavra que nós pregamos. Que palavra é? Não fica incógnita, não fica sumida, não fica desaparecida, não fica escondida. Ele explica, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Então, a que nós devemos prestar atenção? Primeiro, para a obra completa de Jesus lá na cruz, que não começou na cruz, começou antes da fundação do mundo. Efésios 1:3 diz que nós fomos abençoados. Quando? Antes da fundação do mundo. Ele providenciou todas as coisas antes da fundação do mundo, inclusive a nossa salvação, inclusive a nossa redenção, antes da fundação do mundo. Então nós precisamos atentar para esta obra completa. Não é uma obra diminuta, é uma obra completa. E aquele que nele crer não será confundido. A segunda coisa que nós precisamos atentar, nós estamos mortos para o pecado. Nós estamos mortos para o pecado. Diga, eu estou morto para o pecado. Mas diga com convicção, eu estou morto para o pecado. Nós não temos parte alguma com o pecado. O pecado foi aniquilado em nossa vida, através de Jesus Cristo. Romanos, capítulo 6, e nós vamos ler do versículo 1 a 14. Romanos 6, de 1 a 14. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado perdeu o domínio sobre nós, porque a lei foi aniquilada em nossa vida. Nós não temos parte com a lei, nós estamos debaixo da graça. Nós vivemos de acordo com o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. E Ele diz aqui na sua palavra que nós somos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, e atenta para isto, pela glória do Pai. É aqui que nós temos, como que nós enchemos igreja?
Como que nós pregamos o Evangelho? Como que nós fazemos hoje para trazer de volta as pessoas? Eu sempre penso em algo. Um bom restaurante, onde tem uma boa comida, não importa a distância. Nós percorremos a distância para ir comer uma boa comida. Pois a igreja é a mesma coisa. A igreja que tem uma boa comida, a igreja que tem a palavra de Deus viva e eficaz, aonde Jesus Cristo é vivo, o povo vem. Ah, mas está difícil. Está. Nos nossos dias está difícil. Mas não é mais difícil, ou não foi mais difícil do que os dias dos nossos irmãos da igreja primitiva, em que eram totalmente perseguidos, onde eram totalmente espancados se fossem pegos. Eles foram perseguidos, eles foram vilipendiados, e mesmo assim o amor deles não esmoreceram. Por quê? Porque a palavra era viva. E eles sabiam em quem criam, e eles sabiam disso, que eles tinham ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, para viver em novidade de vida. Nós estamos vivendo tempos em que Jesus se aproxima, falta muito pouco, o relógio de Deus está acelerado, falta muito pouco para esta volta, e nós não temos mais tempo. Não temos mais tempo para ficarmos em casa. Não temos mais tempo para ficarmos na cama assistindo o culto e achando que está ótimo. Não. Nós precisamos prestar atenção à palavra de Deus e nós precisamos estar juntos cada vez mais. Queridos, a palavra de Deus diz que tudo foi confirmado com sinais, prodígios e maravilhas. Há dias atrás nós falávamos sobre isso, em que nós estamos vendo sim sinais, prodígios e maravilhas, mas nós podemos ver mais. A palavra nos garante mais. A Bíblia diz em João que apenas alguns milagres foram escritos, alguns milagres de Jesus foram escritos, para que nós creiamos que Ele é Jesus, o Filho de Deus, o Cristo, o Filho de Deus. E não haveria livros no mundo que pudesse comportar tantos milagres daquela maneira. E a palavra ela é bem clara. Jesus disse, Ele nos prometeu em João 14, de 11 a 15, Ele disse o seguinte: crede-me que eu estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Outra promessa de Jesus em Lucas 12, 32. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Outra promessa que nós temos de Jesus, Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Outra promessa para a igreja, 1 Pedro 2,24, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Cumprimento de Isaías 53, 4 e 5. Se nós temos direito a tudo isto, se nós temos direito a tudo isto, por que nós não estamos usufruindo disso na plenitude? Por que apesar de todos os nossos esforços, e eu não estou falando só da igreja local do Parque América, eu estou falando da igreja de uma forma geral. Da igreja de uma forma geral, porque nós vemos o mesmo problema em toda parte. Por que apesar de todos os nossos esforços, nós ainda continuamos, usando uma expressão meia forte, capengando? Nós não estamos usufruindo da plenitude que a igreja tem direito. Por que nós não estamos vendo sinais, prodígios, maravilhas, diversos milagres que estão descritos na palavra de Deus com mais frequência? Nós temos direito a isso. É promessa de Jesus Cristo para nós. E há algumas causas que nós precisamos atentar e eliminar do nosso meio. A igreja precisa eliminar do meio para que essa plenitude seja derramada em nossas vidas.
O avivamento está muito próximo. Mas antes que o avivamento venha, algumas coisas a igreja tem que fazer. E alguns empecilhos, alguns entraves que têm nos impedido de nós usufruirmos isto. A primeira coisa, não conhecer a Cristo. Nós não conhecemos a Cristo. Nós conhecemos pouco de Cristo. É interessante que, se nós olharmos bem, nós conhecemos bem Moisés, nós conhecemos bem Davi, nós conhecemos bem Elias, nós conhecemos bem Jeremias, conhecemos Isaías, conhecemos os profetas do Antigo Testamento, sabemos as histórias de cor e salteado, mas nós precisamos atentar para Cristo. Paulo declarou isto, porque nós pregamos a Cristo e este crucificado. Nós pregamos a Cristo e este crucificado. A nossa fonte inesgotável é Cristo. Diga, minha fonte inesgotável é Cristo. Diga com mais força, minha fonte inesgotável é Cristo. Em Colossenses 2, no versículo 2 a 3, ele diz o seguinte: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e engrandecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da ciência, da sabedoria e da ciência. Eu disse em Portugal a semana passada, se nós conhecermos os tesouros da sabedoria e da ciência, nós saberemos onde estão os tesouros do ouro e da prata. Se nós conhecermos os tesouros da sabedoria e da ciência, ficará fácil nós encontrarmos os tesouros do ouro e da prata. Por quê? Porque ouro lá no céu é calçamento. É calçamento, é asfalto. Nós damos tanta ênfase, nós vemos tantas pessoas dando ênfase a ouro e prata. E se esquecem que a nossa ênfase não está no ouro e na prata, a nossa ênfase deve estar em Cristo, no conhecimento, ter esse conhecimento do tesouro, da sabedoria e da ciência. Nós precisamos gastar mais tempo conhecendo Cristo. Conhecendo Cristo, o seu poder, a sua obra na cruz, a sua eficácia, a eficácia da sua palavra. Cristo e a palavra são um, é um só. Nós precisamos conhecer a Cristo. O segundo grande problema que nós encontramos na igreja moderna, e que foi um grave problema que afetou a igreja primitiva, o sistema judaizante. O que é o sistema judaizante? O sistema judaizante, ele começou principalmente naquele período dos 400 anos intertestamentário, antes da vinda de João Batista, onde ele ganhou grande força. Israel não tinha mais aquela glória que tinha no passado, não tinha mais aquela presença de Deus que tinha no passado, ficaram 400 anos sem ouvir a voz de Deus, e esse sistema judaizante dominou Israel. Escravizou, por assim dizer, Israel, com seus ensinamentos errados, com seu desvirtuamento da lei e cheio de usos e costumes. Quando Jesus veio, foi em plena atividade desse sistema judaizante. E esse sistema judaizante, ele impediu o crescimento da igreja. Veja que quando Pedro foi convidado para ir à casa de um gentil, foi necessário ter uma visão. Foi necessário ter uma visão e dizer, não chame imundo aquilo que eu purifiquei. Porque Pedro disse, olha, não cabe a um judeu entrar na casa de um gentil. Mas qual foi a grande comissão que Jesus deu? Ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Ou seja, os gentios estavam inclusos. Mas o pessoal ficou em Jerusalém. Ficamos ali no quentinho de Jerusalém. Esperaram o Espírito Santo. Veio o dia de Pentecostes. Receberam a plenitude do Espírito Santo e continuaram em Jerusalém. Continuaram em Jerusalém. Não saíram dali. Depois, com a perseguição que se iniciou com a morte de Estevão, alguns saíram. Filipe saiu. Alguns saíram. Mas a maior parte ficou em Jerusalém.
ficou presa em Jerusalém, de tal maneira que aquele homem que consentiu na morte de Estevão, chamado Saulo, foi o vaso escolhido por Deus para ver como que era padecer pelo nome de Jesus Cristo, e foi o vaso escolhido por Deus para levar o evangelho aos gentios. Ele foi levantado. Então, por causa daquela inércia da igreja, por causa daquele sistema travante que era o sistema judaizante, Deus teve que levantar a Paulo para pregar o evangelho aos gentios. Infelizmente, em pleno século 21, esse sistema judaizante ainda trava a igreja nos nossos dias. E é tão forte que os símbolos dele estão espalhados por todo lado. Nós vemos na igreja a bandeira de Israel, nós vemos a representação da arca, nós vemos pastores usando o kippar, que é aquela bolinha redonda aqui na cabeça, nós vemos homens com estola sacerdotal, outros com manto sacerdotal, nós vemos homens usando mezuzá, a menorá e por aí afora. Tudo aquilo que foi rejeitado por Jesus Cristo e por sua obra, nós vemos hoje implantada na igreja. Infelizmente, queridos, infelizmente, isso é muito forte e é escravizante por completo. É escravizante. E ele elimina Cristo da igreja. Por quê? Porque ele fica escravo da lei, ele é amante da lei. A igreja hoje, boa parte da igreja hoje está amante da lei. E se é amante da lei, não tem parte com a graça. E se nós não tivermos cuidado, nós vamos buscar esses sistemas para querer fazer crescer a igreja. Só que nós nos esquecemos que esse sistema, ele é carregado de fermento. Ele é carregado de doutrinas falsas. E ele é proibido e abolido por Cristo. Nós não podemos ir atrás dessas coisas. Então, qual é a tônica que nós precisamos ter? E eu já estou encerrando. Qual é a tônica que nós precisamos ter? Diga comigo, a nossa fonte inesgotável é Cristo. E nós vamos abrir 1 Coríntios, capítulo 1, e nós vamos ler como último texto, 18 até o 24. 1 Coríntios 1, 18 a 24. Porque a palavra de Deus, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então quem é Cristo? Pregamos a Cristo crucificado. O que é Cristo crucificado? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Qual é a nossa pregação? Qual é a pregação da igreja? Cristo crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo é a nossa fonte inesgotável. Cristo é o nosso tesouro. O que a igreja tem que se apegar mais? A Cristo. O que a igreja tem que pregar? Cristo. O que a igreja tem que viver? Cristo. E o resto será acrescentado. O resto será acrescentado. Mateus 6,33 diz isso: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Nós temos que nos concentrar em Cristo. Em Cristo. E Cristo, antes de subir aos céus, João 17, ele fez uma oração pela sua igreja. Que oração poderosa. Essa oração estremeceu o céu. Ele diz que eles
sejam um, como nós somos um. Tu, ó Pai, somos um, que eles também sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Falta uma coisa importante na igreja, e quando eu digo igreja, eu digo a igreja em geral, mas principalmente, nós temos que nos ater à igreja local, pelo tempo que nós estamos vivendo, pelo tempo difícil que nós estamos vivendo, porque agora é tempo de resgatar os não salvos, os incrédulos, mas é tempo também de resgatar os salvos e os servos de Deus, porque muita gente se afastou nesse período, e a maneira que nós temos para fazer isto, é através da unidade do corpo de Cristo. Quando nós formos um, o mundo há de crer que Jesus Cristo foi enviado. Nós podemos fazer muita evangelização, nós podemos fazer muita oração, nós podemos falar bastante, mas se nós não formos um, todo o nosso trabalho é infrutífero. Queridos, atentem para isto. Atentem para a palavra de Deus, atenta para este tesouro que nós temos à disposição, atenta para tudo aquilo que vocês têm ouvido pela boca dos homens de Deus que têm ministrado a palavra neste lugar. Prestem atenção nisso, vivam isto, transmitam isto e acima de tudo, sejam um para que o mundo creia que Jesus Cristo foi enviado. Amém, queridos, graça e paz.